Em 1960, um garoto desapareceu em Israel. A polícia revistou bairros inteiros, invadiu casas e interrogou comunidades inteiras. Mas todas as pistas davam em nada, porque toda vez que chegavam perto, ele já tinha sumido, escondido, disfarçado de menina, até ser levado clandestinamente através de fronteiras com um passaporte falso e uma identidade falsa. Então Israel aumentou a aposta, colocando o Mossad no caso. A mesma agência que caçou nazistas pelo mundo agora estava caçando uma criança judia. Para a mulher que o escondia, não era sequestro. Era um resgate. Ela estava salvando um menino judeu de seus pais seculares. Logo, todo o país ficou obcecado por uma só pergunta: onde está Yossel Schumacher? O que começou como uma disputa familiar se transformou em uma caçada global que se estendeu por 4 países e 3 continentes, envolvendo o FBI e levando o Mossad ao seu limite. Então, como uma disputa de custódia se transformou em uma crise em grande escala que quase dividiu o país? Em 1958, Israel era um país jovem em crescimento, recebendo imigrantes de todo o mundo e com bairros divididos por religião. Enclaves ultra-ortodoxos que ficavam sem carros no sábado judaico surgiram ao lado de bairros laicos, onde a religião era considerada relíquia ou motivo de piada. Entre os recém-chegados estavam Nachman e Miriam Starks, judeus religiosos que fugiram da União Soviética para praticar o judaísmo livremente com outros de mesma fé. Eles encontraram exatamente o que procuravam no bairro ultra-ortodoxo de Mea Shearim. A filha deles, Ida Schumacher, foi para Israel alguns meses depois. Mas Ida e sua família se estabeleceram em um mundo muito diferente, um bairro secular onde a observância religiosa era um conceito estranho. A vida não era fácil para os imigrantes recém-chegados, e os Schumacher lutavam para pôr comida na mesa. Ida pediu aos pais que cuidassem de Yossel, seu filho de 6 anos, até ela e o marido se estabilizarem. Seus pais concordaram, acolhendo Yossel em casa em Jerusalém e matriculando-o em uma yeshivá para que recebesse educação religiosa tradicional. Meses depois, com emprego fixo e um apartamento, Aida voltou à casa dos pais e pediu o filho de volta. Mas os Stark se negaram a devolvê-lo. Insistiram que Yossel ficasse com eles. Eles não entregariam seu precioso neto para ser criado de forma secular, com pais que profanavam o Shabat, comiam comida não kosher e enchiam a cabeça dele com bobagens seculares. Eles simplesmente não podiam permitir isso. Ida ficou chocada. Mas não era só uma desavença familiar. Era algo muito mais profundo. Acontece que os Starks haviam se juntado a uma seita judaica extremista e marginal. A Neturei Karta era anti-sionista, ultra-ortodoxa e ferozmente contrária a toda autoridade secular. Segundo eles, um judeu que não seguisse rigorosamente a lei judaica não tinha o direito de lhes dizer o que fazer. E como o Estado de Israel era secular, ele era, aos olhos deles, completamente ilegítimo. Por isso, eles não tinham problema em desafiar suas leis a qualquer custo. Os Starks achavam ser dever religioso impedir que Yossel se reunisse com seus pais seculares. E se a filha deles levasse Yossel para a União Soviética, onde ele viraria comunista antirreligioso? E se eles, Deus me livre, o convertessem para outra religião? Eles precisavam salvar Yossel desse destino, era seu dever. Não importava que Ida e o marido não planejassem nem pretendessem voltar para Wers. E nem importava que ela e o marido quisessem matricular Yossel em uma escola ortodoxa. Para os Starks, Yossel estava em perigo grave e imediato. Então, quando Ida foi a Mea Shearim buscar seu filho, ele já tinha desaparecido. Nachman Starks havia se preparado para isso. Com a ajuda de parentes e amigos solidários, ele levou Yossel discretamente para diferentes bairros ultra-ortodoxos, recusando-se a dizer à filha onde encontrar seu filho. A situação havia saído do controle de Aida. Era hora de procurar a polícia. O que se seguiu foi uma caçada nacional. A polícia vasculhou bairros ultra-ortodoxos em Israel, revistou sinagogas e fez batidas em escolas. Mas, bairro após bairro, a polícia era recebida com olhares frios e expressões de desconfiança. A mensagem era clara: estranhos não eram bem-vindos aqui e segredos não seriam compartilhados. Não se tratava apenas de resistência, mas de convicção. Os Starks até tinham o rabino-chefe de Jerusalém do lado deles. Antes de morrer, ele tomou uma decisão. Era dever religioso manter Yossel afastado dos pais seculares. O rabino foi enganado. Disseram que Yossel poderia ser devolvido à URSS ou convertido a outra religião.
Mas isso não importava, as linhas já estavam traçadas, e nesses grupos unidos do mundo ultra-ortodoxo, muitos optaram por apoiar firmemente os seus. A polícia tinha a autoridade do Estado, mas quem resistia sentia-se ligado a uma autoridade maior, a Deus. Se alguém sabia onde o garoto estava, não falava nada. Em poucas semanas, o caso havia capturado a atenção de toda a nação. Dia após dia, as vozes desesperadas dos Schumacher ecoavam nas rádios de Israel, implorando para que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro do filho dele se manifestasse. O rosto de Yossel estava em cartazes por todas as esquinas. Crianças de escolas religiosas provocavam a polícia cantando "Onde está Yossel?" ao som de melodias em Yiddish. De Tzfat a Bnei Brak, até Jerusalém, a polícia realizou mais de 270 batidas, mas as buscas não deram em nada. Yossel não foi achado em lugar algum. Ida, desesperada, buscou o judiciário de Israel. Em 1960, a Suprema Corte de Israel ordenou que Nachman Starks devolvesse Yossel aos seus pais imediatamente, sob ameaça de prisão. Mas as decisões dos juízes seculares não importavam para Nachman Starks. Ele preferia apodrecer na cadeia a sacrificar seu neto. Ele se recusou a revelar o paradeiro do menino. 2 anos se arrastaram. Apesar de enormes esforços, a polícia não conseguiu encontrar Yossel. Até o exército israelense participou da busca, seguido pela Agência de Segurança Interna, o Shin Bet. O Knesset, Parlamento de Israel, aprovou resolução declarando o sequestro e ocultação de Yossel crime e pediu ao público ajuda para trazê-lo de volta. Mas o menino ainda estava desaparecido. O que começou como uma simples disputa familiar agora estava se transformando em uma crise nacional. Os Neturei Karta marchavam diariamente pelas ruas gritando: "Não acreditamos no governo dos hereges e não seguiremos suas leis." No mundo religioso, as fronteiras se misturavam. Rabis proeminentes que antes se opunham aos extremistas Neturei Karta agora se uniram a eles, unindo-se contra o inimigo comum, o Estado laico. Um renomado estudioso da Torá sugeriu que Yossel fizesse cirurgia plástica para não ser identificado e escreveu uma carta pedindo que quem pudesse ajudasse a esconder a criança. Conflitos antigos entre israelenses seculares e ultra-ortodoxos explodiram. Judeus seculares vociferavam: "Onde está Yossel? Onde está Yossel?" Entre judeus ultra-ortodoxos nas ruas, meninos ultra-ortodoxos jogaram pedras e fraldas sujas em carros durante o Shabat. Não importava que a maioria das seitas ultra-ortodoxas fosse contra o sequestro de Yossel, ou que líderes moderados tentassem mediar a devolução do menino pelos Starks. Aos olhos de muitos israelenses secularizados, qualquer um com kippá e peot era culpado. Para muitos israelenses ultra-religiosos, quem apoiava o Estado laico era uma ameaça. Cada dia que passava sem encontrar Yossel empurrava o país ainda mais para o caos. Israel tinha apenas 12 anos, mal era mais velho do que o próprio Yossel e estava à beira de se dividir por causa de um menino sequestrado. Então a crise se intensificou. Yitzhak Harel, o chefe da Serviço de Inteligência Externa de Israel, o Mossad, tinha acabado de voltar de uma viagem de trabalho quando recebeu uma mensagem urgente. "O primeiro-ministro quer falar com você." Não era incomum para Harel ser convocado ao escritório de David Ben-Gurion, mas a pergunta do primeiro-ministro foi bastante incomum e simples: "Você pode encontrar o garoto?" Nada mais precisava ser dito. Harel sabia a quem Ben-Gurion se referia. A missão estava longe de ser típica. Como agência de inteligência e operações especiais de Israel, o Mossad focava em coletar informações, rastrear inimigos do Estado e executar missões secretas contra terroristas no exterior. 2 anos antes, agentes do Mossad capturaram o nazista Adolf Eichmann em uma operação inovadora. O Mossad tinha como função neutralizar ameaças externas a Israel, não se envolver em disputas internas. Eles deveriam proteger Israel de inimigos externos, não caçar o próprio povo. O caso Yossel Schumacher virou questão de segurança nacional. Isso estava destruindo a sociedade e enfraquecendo o controle do governo. Era, como Harel descreveu mais tarde, uma doença maligna que havia se espalhado pelo corpo nacional e ameaçava devorar Israel completamente. Não se tratava só de salvar um garoto de um sequestro. Tratava-se de salvar o país de si mesmo. Harel logo começou a agir. Reuniu 40 de seus melhores agentes, disfarçou-os com barbas falsas e chapéus pretos e os enviou a bairros religiosos do país. Esses eram agentes de elite de Israel que se infiltraram no círculo íntimo de Eichmann na Argentina, sem nunca serem descobertos.
Mas esse desafio era totalmente diferente. Eles estavam entrando em um mundo pelo qual passaram a vida sem nunca adentrar. Era como se estivessem entrando em território desconhecido. Um grupo de agentes infiltrou-se nos serviços de oração matinal, fingindo murmurar palavras desconhecidas. Com o serviço se prolongando, as barbas falsas começaram a descolar. Quando alguém percebeu, já era tarde demais. Gritos irromperam. Impostores, enquanto homens religiosos de chapéu preto os perseguiam pela rua. Outro agente abordou uma mulher ortodoxa na rua e pediu comida. Ela o olhou friamente. Era um dia de jejum. Então havia o agente que seguia os enlutados em um cortejo fúnebre. No momento de recitar a oração pelos mortos, ele congelou e seu silêncio o denunciou na hora. Onde os agentes iam havia detalhes desconhecidos. Cada gesto tinha significado. Cada interação era regida por regras que eles não compreendiam. Eles cresceram em lares seculares, falavam hebraico não ídish e eram completamente alheios às normas não ditas dessas seitas ultra-ortodoxas. Esses agentes caçaram nazistas em vários continentes e os trouxeram acorrentados, mas se sentiam mais à vontade se infiltrando na Europa, convivendo com a elite e sequestrando nazistas do que entrando nos enclaves ultra-ortodoxos próximos de casa. Mas eles estavam perseguindo uma sombra, porque Yossel nem estava em Israel, ele estava do outro lado do mundo. Volte para 1960. Durante meses, Nachman Starks e cúmplices mantiveram Yossel afastado da polícia. Após a prisão de Nachman Starks, o que estava em jogo ficou claro. Ele e sua comunidade não podiam esconder Yossel por mais tempo com a polícia no encalço deles. Eles precisavam tirá-lo de Israel, mas contrabandear uma criança para o exterior ilegalmente não era exatamente fácil. Eles precisavam de alguém com experiência, alguém de confiança no mundo ultra-ortodoxo, com conexões com famílias no exterior. Pessoa totalmente dedicada à sua causa. Eles conheciam o candidato ideal. Ruth Ben David não era uma judia ultra-ortodoxa típica. Na juventude como católica na França na guerra, Ruth Ben David entrou na resistência e se infiltrou na Gestapo ao seduzir um alto oficial nazista. Depois passou um tempo no Marrocos como espiã francesa, aprendendo a agir nas sombras e passar despercebida à vista de todos. Após a guerra, ela conquistou um doutorado em filosofia. Então algo mudou. Ela se casou, teve um filho e se divorciou. E no tumulto da sua vida, ela se viu cada vez mais atraída pelo judaísmo. Em seguida, iniciou uma longa busca, começou um relacionamento com um israelense secular e passou por uma conversão reformista. Após o fim desse relacionamento, ela se envolveu com um rabino ortodoxo moderno, mudou-se para Israel e se converteu novamente, agora pelo rabinato ortodoxo israelense. O noivado dela com o rabino acabou, mas sua convicção não. Ela continuou buscando, até que acabou se tornando ultra-ortodoxa e ferozmente anti-sionista. Dizer que Ben David se destacava na comunidade ultra-ortodoxa onde se estabeleceu seria um eufemismo, e não de forma positiva. Ela já estava acostumada a desafiar expectativas, então, quando os Starks decidiram tirar o neto dali às escondidas, o passado não ortodoxo de Ruth virou vantagem. Esta era uma mulher que sabia como se infiltrar em redes clandestinas, como olhar alguém nos olhos e mentir descaradamente, como falar vários idiomas fluentemente, como entrar e sair de países sem chamar atenção. Quando seu mentor na Neturei Karta, Rabino Avraham Meissus, pediu que realizasse a mitzvah de salvar uma criança judia da influência secular, ela aceitou na hora. Ela já tinha salvado judeus dos nazistas antes. Agora, ela salvava um judeu dos pais seculares. Mais tarde, ela descreveria como ficou cada vez mais convencida de que algo de extrema importância, algo fatídico, estava acontecendo. Porque não se tratava apenas de salvar um único menino, tratava-se de defender o judaísmo em si contra a crescente influência do Estado secular. Então, em junho de 1960, enquanto a polícia vasculhava bairros ultra-ortodoxos em Israel, Ruth Ben David caminhou calmamente com Yossel Schumacher, vestido de menina pelo aeroporto israelense e embarcou em um voo para Lucerna, na Suíça. Ele estava calmo, apesar de ser forçado a usar um vestido e arrancado dos pais. E isso também foi obra de Ruth. Ela recrutou o próprio filho, mal saído da adolescência, para ajudar a convencer Yossel de que seus pais não queriam criá-lo como judeu de verdade. Yossel era só uma criança de 8 anos que viveu quase toda a vida na comunidade ultra-ortodoxa. Não foi difícil para Ruth e Uriel convencê-lo de que esse sequestro era para o seu próprio bem.
Quando chegaram a Lucerna, Ruth mudou o nome de Yossel para Menachem Levi e o matriculou em uma yeshivá para continuar sua educação religiosa. 2 anos depois, sem pistas, o Mossad percebeu que Yossel deve ter sido contrabandeado para fora do país. Seguiram-se 3 meses de perseguição, enquanto o Mossad tentava responder à questão que dominava o país. Onde está Yossel? Primeiro, os agentes vasculharam a Suíça, mas quando chegaram lá, Ben David já havia tirado Yossel de lá às escondidas. O Mossad foi para o Reino Unido, Itália, França e Estados Unidos. Mas não importava para onde eles fossem, não conseguiam encontrar o menino desaparecido nem nenhuma pista definitiva. Era um punhado de agentes contra um ex-espião e um exército de voluntários. Em toda a diáspora, comunidades ultra-ortodoxas ajudaram Ruth a esconder Yossel por acharem correto. Grandes rabinos declararam apoio ao sequestro. O caso Schumacher expôs uma fratura profunda em Israel. Agora, a controvérsia se espalhou pelo restante do mundo judaico. Harel estava enfrentando uma das operações mais desafiadoras que já havia conduzido, e não parecia haver fim à vista. Após outro beco sem saída na França, Harel focou nos Estados Unidos e contou com o FBI para investigar acampamentos de verão judaicos nos Catskills. E então, finalmente, uma pista. Após analisar registros de viagem, o Mossad notou algo suspeito. Uma mulher viajava com frequência para Israel e visitava membros do Neturei Karta. Ela havia se encontrado com o avô de Yossel, Nachman Starks, várias vezes. E sua última visita coincidiu exatamente com o momento do sequestro de Yossel. Era isso! Ela era a chave. O Mossad rastreou Ben David perto de Paris e a atraiu para um encontro, fingindo ser corretores de imóveis interessados em vender sua casa. Mas era um outro tipo de agente que a aguardava. Assim que Ben David chegou, Harel a levou para interrogatório, certo de que conseguiria respostas. Afinal, já havia quebrado terroristas e nazistas. Mas Ruth Ben David era totalmente diferente. Por 14 dias, Harel e seus agentes tentaram arrancar uma confissão dela. Confrontada com as provas, ela admitiu orgulhosamente seu papel, mas recusou-se a revelar onde estava Yossel. Mas Harel tinha uma carta na manga, o filho de Ruth, Uriel. O jovem de 20 anos que ajudou a convencer Yossel de que esse sequestro era do seu interesse, mas ele estava começando a se preocupar com a mãe. Ela já havia passado por interrogatórios antes e conhecia o perigo, mas agora era diferente. O Estado de Israel não iria machucá-la, mas o Mossad tinha o poder de jogá-la na prisão por muito tempo, e Uriel não conseguiria lidar com isso. Quando o Mossad o trouxe, ele tentou se sair da situação sem incriminar a mãe, contando só o necessário para poupá-la, achando que isso ajudaria no caso dela. Isso deu a ideia a Harel. O vínculo entre mãe e filho era forte. E se ele usasse isso contra ela? E se dissesse que Uriel a traiu? Ele não tinha certeza se daria certo, só um comentário casual. Seu filho já nos contou tudo e acha que você está errado. Pela primeira vez, a determinação de Ruth começou a vacilar. Uriel tinha se voltado contra ela? Seu amado filho, seu único filho, seu cúmplice nesse crime? Harel tinha encontrado a única brecha na armadura aparentemente impenetrável de Ruth Ben David. Animado, ele pressionou ainda mais, prometendo que ela não seria processada se apenas dissesse onde Yossel estava. Com a mente acelerada e o coração partido pelo que acreditava ser a traição do filho, Ben David avaliou suas opções. Se não cooperasse agora, poderia passar o resto da vida em uma cela longe de Uriel, sem poder criar e cuidar do filho. Ele podia ter se voltado contra ela, mas continuava sendo seu filho, e ela não suportava pensar que talvez nunca se reconciliassem. Finalmente, Ruth contou a verdade. Ela contou a Harel que Yossel estava morando com uma família religiosa no Brooklyn, usando o nome falso de Yankali Frankel. Em setembro de 1962, agentes do FBI invadiram a casa em Williamsburg, onde finalmente encontraram Yossel Schumacher. Agentes do Mossad o colocaram em um voo de volta a Israel, onde reencontrou pais, irmã e até o avô, libertado da prisão poucas horas antes da chegada de Yossel. Yossel foi aplaudido por centenas ao desembarcar. Yossel não sabia o que o país tinha passado por causa dele. Ele não sabia que fora o menino desaparecido, nem que isso causara uma crise nacional. Ele só sabia que estava feliz por voltar a Israel e reencontrar seus pais. Depois de quase 2 anos e meio longos, a busca havia terminado, mas as feridas que ela deixou levariam muito tempo para cicatrizar.
Os sequestradores de Yossel e seus cúmplices foram julgados. Alguns ficaram pouco tempo presos para mostrar que ninguém está acima da lei, nem mesmo quem alega a autoridade divina. Mas o caso já dividia Israel há muito tempo. Ben-Gurion temia que punições severas agravassem a situação. Líderes religiosos pediram clemência e alertaram que a raiva pública virou culpabilização coletiva de todos os judeus religiosos. Versão moderna da calúnia de sangue agitava o próprio Estado judeu. Se o governo não parasse, ninguém sabia onde isso terminaria. Ben-Gurion concordou. Neturei Karta era uma minoria. Apesar do apoio de alguns grandes grupos ultra-ortodoxos, essa ala radical não representava todas as comunidades religiosas. Esse faccionalismo era um câncer que havia se espalhado por todo o corpo nacional. Se o Estado quisesse sobreviver, judeus seculares e religiosos teriam que aprender a conviver com concessões mútuas. Eles podiam discordar, mas precisavam se unir novamente pelo bem de todo o país. O governo israelense concedeu perdão geral ao tio de Yossel, principal no sequestro, e pôs os cúmplices em liberdade condicional por 1 ano. Como família, iriam se curar e seguir em frente. O caso terminou como começou, uma briga de família. O conflito interno dos Schumacher era bem mais fácil de resolver que o nacional iniciado por ele. Quando perguntaram a Aida sobre o pai, sequestrador de seu filho, ela surpreendeu. Não estou com raiva dele. E ela falava sério, sempre manteve o relacionamento com o pai, cuidando dele durante a longa doença que acabou tirando sua vida. Após Yossel voltar para casa, seus pais o colocaram na escola religiosa que ele desejava. Logo percebeu que a vida religiosa não era para ele e seus pais aceitaram. Ele cortou seus cachos laterais, largou as roupas religiosas e começou a estudar em uma escola secular. Yossel teve uma vida israelense secular comum, foi oficial nas Forças de Defesa de Israel e se formou na Universidade Hebraica. Tudo o que seus avós tentaram evitar. Sobre Ruth, ela virou uma pequena celebridade. Com muitos pretendentes, ela causou alvoroço ao se casar com o rabino Amram Blau, famoso líder da Neturei Karta, 25 anos mais velho. Os filhos dele não a aceitaram, a comunidade se chocou, mas eles não ligaram. Ruth, de 45 anos, casou-se com o rabino de 70 em uma pequena cerimônia à meia-noite, noticiada com entusiasmo por todos os jornais israelenses. Mas ela não parou de causar impacto. Depois que seu marido faleceu, Ruth Ben David, agora Ruth Blau, continuou sendo uma membro dedicada da Neturei Karta e, nessa função, organizou encontros com figuras como o palestino Yasser Arafat e o líder supremo iraniano Ayatollah Khomeini. Ela afirmou negociar pelo bem-estar dos judeus em terras muçulmanas, o que pode ser verdade. Como no caso Schumacher, a maioria do público israelense via nela uma ameaça, uma extremista disposta a prejudicar judeus em nome do judaísmo. 58 anos após o sequestro, Yossel se reconciliou com quem ajudou a escondê-lo e visitou a família que o manteve em Nova York. Todos, exceto Ruth Ben David, que nunca pediu desculpas e ainda afirmava que Yossel era grato pelo seu sequestro.